Neste bloco, o ex-crítico e ensaísta Jean-Claude Bernardet comenta sua reinvenção como ator ao lado de jovens realizadores do cinema brasileiro. E o curador Marcelo Campos comenta os destaques da exposição Um Canto, Dois Sertões, sobre a obra de Arthur Bispo do Rosário. A professora de filosofia Marcela Oliveira fala sobre as relações entre os estilos literários e as teorias de grandes pensadores, e a cantora e compositora Luísa Salles comenta seu projeto Meninas do Brasil. Quanto tempo é pouco pra ser cedo, quando é tarde pra ter medo. Nos anos 60, eu era essencialmente um crítico, um ensaísta, um escritor e um professor, né? Jornalista, porque publiquei em vários jornais, eu tive colunas, etc. Eu tive, entre as minhas várias ideias sobre a formação do crítico, que o crítico não podia ficar exclusivamente na frente da tela ou ficar lendo livros de história e teoria. Eu achei que ele devia fuçar um pouco o que acontecia atrás da tela. Então comecei a frequentar sala de montagem, set, a acompanhar a feitura da trilha musical de um filme. Mas depois eu achei que no set a atitude simples de observador não seria suficiente e que seria bom que eu tivesse alguma responsabilidade. Então, a primeira experiência foi em Anushka, no filme do Francisco Ramalho, em que eu tive uma pequena ponta. E a grande virada foi no filme Fobia. A conclusão que o menos importante é o filme. E o mais importante são essas pessoas. Então, lá da minha cadeira, né, o que eu vejo em todos eles, né, é um grito, socorro. Acabado a filmagem, eu sentia que eu me tinha transformado, que eu tinha superado uma etapa e que eu continuaria por aí. Ou seja, tentando me afirmar mais como ator. Isso correspondia também a uma outra questão, que é a questão da longevidade. O que fizemos chegou a um certo ponto de esgotamento, então veio essa ideia de uma necessidade absoluta de uma reinvenção, quer dizer, se reinventar no envelhecimento. Ser ator também corresponde a isto. Eu me dedico muito, eu faço muitas experiências, eu tenho aula, enfim, uma série de coisas, no sentido de recompor, né, uma outra atividade e recompor também uma outra imagem. E esses jovens realizadores contribuem a me dar essa nova vida. Quer dizer, é só graças a eles, né, que eu posso me reinventar, né? Então eu acredito que haja entre nós uma troca bastante intensa. Atualmente eu estou com o projeto Um Canto, Dois Sertões, que é uma exposição sobre o Bispo do Rosário, no Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea. Esse museu é um museu na zona oeste do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e é um museu com características muito próprias, porque ele é um museu dentro de um espaço que foi usado por muitos anos e ainda é em parte usado para tratamentos de pacientes psiquiátricos. Então, o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea tem a particularidade de ser esse espaço, de certo modo, cercado do ambiente hospitalar, mas ao mesmo tempo um espaço que abriga toda a coleção do Bispo do Rosário, uma coleção de mais de 800 peças. O projeto da exposição, ele partiu então de dois desejos meus. Um desejo de perceber o bispo nas suas relações da infância, e aí, por conta desse vínculo com a ideia da infância do bispo, nós fizemos um trabalho de campo em Sergipe,
no município de Aparatuba, que foi o lugar onde o bispo nasceu. E o segundo vínculo, o vínculo com a própria colônia Juliano Moreira. A colônia onde o bispo ficou internado durante 50 anos, morreu na colônia, né? E essa exposição fala então de dois sertões, o sertão de Japaratuba e Jacarepaguá, que muita gente não sabe, mas que também era chamado de sertão no início do século XX. O bispo foi um artista que produziu muitos trabalhos ligados à marinha, né, porque ele também foi, durante alguns anos, marinheiro, ele ficou na marinha durante um tempo, e a entrada da exposição um pouco trata desses vínculos, desses objetos. E na outra parte da exposição a gente tem obras do bispo que, de certa maneira, se relacionam ao ambiente hospitalar. E o Bispo do Rosário vai produzir isso, né, produzir esses trabalhos, uma produção que desde os anos 30 a gente percebe em documentos que ele já fazia. A gente encontrou uma ficha de entrada do bispo numa das internações que ele teve, onde ele já aparecia com um casaco bordado, e provavelmente isso era uma produção já existente, não é somente na década de 60, por exemplo, que ele começa a produzir. Bom, então eu convido a todos para irem à exposição Um Canto dos Sertões, no Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, e a exposição fica até outubro. Meu nome é Marcela Oliveira, eu sou professora de Filosofia da PUC-Rio, onde eu trabalho com alunos do Departamento de Filosofia e de fora do departamento. O tema da minha pesquisa, na PUC-Rio, e que eu tenho trabalhado, é a relação entre o conteúdo do pensamento de alguns filósofos e o estilo literário no qual eles construíram e apresentaram esse pensamento. Então tem 4 casos emblemáticos disso. O primeiro na filosofia antiga, os diálogos em Platão, o segundo na filosofia moderna, as meditações em Descartes, e as metáforas no Nietzsche e os ensaios no Benjamin. Então, em que medida essas formas de escrita constituem, não podem ser esquecidas na hora da gente estudar o pensamento conceitual desses filósofos. Então, a meditação em Descartes, por exemplo, a gente não tem o diálogo de um personagem com outro personagem, por exemplo, no caso de Platão, Sócrates com seu interlocutor, mas na meditação de Descartes a gente vê o pensamento sendo desenvolvido por um eu, na primeira pessoa do singular, que medita, que se reconhece numa solidão, numa aprazível solidão, e que permite que ele faça esse mergulho na interioridade, um mergulho introspectivo, da onde vai surgir a constatação cartesiana fundamental para a filosofia moderna, que é que o conhecimento parte de um sujeito, o famoso penso, logo existo, do Descartes. Bom, tem os outros exemplos, o caso da metáfora no Nietzsche, como Nietzsche vai empreender a sua crítica à tradição metafísica de base lá em Platão, inclusive na sua forma de escrita. Quando ele vai dizer que chega da filosofia buscar conceito, a construção de conceitos, a filosofia tem que fazer metáforas. E nessa medida ele acaba elaborando um pensamento de maneira um tanto quanto poética, o que vai caracterizar, tanto nas metáforas do Nietzsche como nos ensaios de Walter Benjamin, um estilo de escrita da filosofia contemporânea que a distingue muito da tradição. Então o pensamento ele já é construído, uma determinada ideia, uma determinada compreensão, com linguagem, com palavras, enfim, na linguagem mesmo, que é capaz de construir significado. Então, perceber que a forma e o conteúdo são intrinsecamente ligados na filosofia é perceber que, para que haja um conteúdo, é necessário que ele se construa numa forma. Se eu soubesse o quanto eu não sabia, eu aprenderia bem mais devagar. Se eu soubesse antes, fugiria, deixaria tudo fora do lugar. Quanto tempo é pouco pra ser cedo, quando é tarde pra ter medo, quando é hora de se preocupar. Quanto mais espero, mais eu cedo, mais me entrego nesse enredo, mais eu quero ouvir você me chamar pra dançar. Quanto tempo é pouco pra ser cedo, quando é tarde pra ter medo, qual a hora de se levantar. Quanto mais espero, mais eu cedo, mais me entrego nesse enredo, mais eu quero ouvir você me chamar pra dançar.
Oi, eu sou Luísa Salles, eu sou cantora, compositora e produtora e hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto Meninas do Brasil. Uma casa com janelas floridas, de porta aberta para a vida, onde o sino da igrejinha de manhã te põe de pé. E eu decidi fazer esse projeto porque eu sentia falta de algum tipo de projeto, de disco, de trabalho que valorizasse o trabalho das compositoras brasileiras. Eu vejo que o meio da composição é mais dominado por homens tradicionalmente e eu sentia falta de ter esse trabalho das mulheres compositoras sendo apresentado. E aí a gente começou gravando algumas cantoras aqui do Rio de Janeiro e a gente já gravou com uma de BH, já fomos a São Paulo gravar e o objetivo é ir expandindo cada vez mais e ter mais nomes do Brasil. Aconteceu de ser assim, que um fim de tarde há de vir sem querer que venha, de assim suspender o ar. Um coração que nunca para, não repara a solidão. Coisa de criança, coisa da lembrança, nem cá nem lá. Sei não, sombra, o caramachão, poeira e cal, águas de garapé, a rede, o sal. A gente lança todo mês 2 vídeos e em cada vídeo a gente apresenta uma composição inédita ou já registrada em disco, mas uma composição que a convidada queira apresentar e uma composição minha. Com os novos episódios, as novas convidadas que foram surgindo, a gente também teve novos formatos. Então, a gente começou com voz e violão, com uma convidada só, mas a gente já gravou episódios com 2 convidadas. Tem um episódio especial com 4 convidadas, homenageando uma compositora já consagrada. Então, a gente está bem aberto a transformar o projeto ao longo do ano. E até dezembro a gente ainda tem mais uns 6 meses, 7 meses para fazer bastante coisa nova. Nos ávidos desejos, na aridez concreta da torre, de onde lança teus cabelos, tranças longas de desprezo. Ai, 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 aurora, ai, que me muero. A equipe que me acompanha nesse projeto é formada por meninos, apesar de ser um projeto feito para as mulheres, e são todos músicos e a gente está se revezando nas funções de produzir, editar áudio, mixar o áudio, filmar e editar o vídeo. Você pode encontrar o Meninas do Brasil na internet, no YouTube, procurando por Meninas do Brasil, e também no Facebook. A nossa página oficial é facebook.com/Meninas do Brasil Music. Nascendo pro mar, mansinho eu vi, um dia de adivinhar, e solto no ar, pra se sentir, vagava o gosto bom de amanhecer em paz. Doce prazer de descobrir, face de um desejo que não se escondeu, que traduz num beijo mais feliz que eu, frase de um reduto de paixão.